vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Nós estamos realizando agora aqui, vamos começar o webinar Novo Decreto de Mudança do Clima, o que muda para as empresas brasileiras. Meu nome é Fabrício Soler, estou aqui hoje na companhia de grandes autoridades no tema, não só no Brasil, mas como internacionalmente. Temos aqui a grata satisfação de contar com uma brasileira que acompanha na base, na origem, a discussão do tema, que é a Bia. Temos uma referência da indústria brasileira, que é o Davi Bom Tempo. Temos a Dani Stump, que acompanha as mudanças, aí, as discussões da COP há mais de 15 anos, diretamente participando das COPs. Temos também o Felipe Bottini, economista, que atua no tema, desde o seu nascedouro, aí, inclusive, a gente já teve discussões, inclusive, sobre o CBIO, o crédito de carbono, a dualidade, consistência desses instrumentos de mercado, e temos também o Carlos Silva Filho, que se junta logo mais. A Brelp foi uma entidade que assinou um protocolo de intenções com o Ministério do Meio Ambiente no dia da assinatura do Decreto Federal 11.075, de 19 de maio de 2022. Então, cada um vai trazer uma visão aqui complementar, uma visão sobre a regulamentação do mercado de carbono em território nacional, numa perspectiva do que está acontecendo, do que pode acontecer e do que está sendo discutido em âmbito internacional. Então, vou aqui só passar rapidamente, nós temos aqui, então, Davi Bom Tempo, gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria. Carlos Silva Filho, que se junta a nós logo mais, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Urbana e da International Solid Waste Association, da ISVA. Beatriz Granziera, International Climate Policy Advisor da The Nature Conservancy. Daniel Stump, head de ESG do DC Associados. E Felipe Bottini, economista e CEO da Green Domus. O nosso intuito aqui hoje é passar um pouco o decreto 11.075, de 19 de maio de 2022. Então, nós vamos tratar um pouco do mercado brasileiro de carbono e a futura integração com o mercado global, o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa, oportunidades para a regulação de metas setoriais de redução de emissões, geração de crédito de certificado de redução de emissões, propostas setoriais para a neutralidade climática e as lições aprendidas aí com as regulamentações em âmbito federal, especialmente as regulamentações negociadas. Seja bem-vindo, Carlos, acabou de ser apresentado. Nós vamos tratar até a pertinência do tema, até só nas últimas 2 semanas, não só em decorrência do decreto, mas nós temos discussões em âmbito local, não só internacionais, e aí a Bia vai falar direto de lá, inclusive, mas nós temos no Brasil, Guarulhos acabou de instituir uma taxa de preservação ambiental relacionada à neutralização das emissões de gases de efeito estufa das companhias, das concessionárias, das companhias aéreas que operam no aeroporto. Nós temos também aqui o plano europeu da taxa de carbono também sofrendo um revés. Nós temos a ABNT discutindo no Brasil uma demonstração, especificações para demonstração da neutralidade do carbono, várias frentes que vêm junto com o decreto e a discussão, naturalmente, internacional. Então, o nosso intuito aqui hoje é fazer um bate-papo bem tranquilo nas percepções de cada um, na sua experiência e o que a gente vislumbra em termos de perspectiva. De certa forma, pelo decreto, inclusive, tem um prazo em curso para os setores empresariais, os setores econômicos regulados, ou pelo menos aí com proposições, sujeitos a proposições e que podem aí também ter planos setoriais pelo decreto. Então, o intuito aqui da nossa organização, então, começaremos com o Davi, que vai fazer a abertura aqui com as suas ponderações, as suas considerações. Passaremos depois para a Bia,
que trará também a sua leitura numa visão mais internacional e olhando fora, e vendo aqui o desenvolvimento do tema no Brasil. Passaremos para o Carlos Silva Filho, que trará também a perspectiva do setor de resíduos, que firmou um protocolo de intenções no dia da assinatura do decreto. Depois, a Daniela Stump traz a visão mais detalhada do decreto, fechando com o Felipe Bottini, trazendo também um olhar, né, do econômico dentro dessa perspectiva da regulação do mercado brasileiro. Então, eu queria começar aqui agradecendo a cada um que está conosco e a cada um de vocês aqui, Davi, Dani, Bia, Felipe, Carlos, pela disponibilidade, pela gentileza para vir aqui conversar conosco, né, nesta segunda-feira sobre o mercado de carbono, o que esperar, né, no Brasil, o que impacta hoje o novo decreto, não impacta ou pode ter, é uma sinalização, não é. Veja, acho que todo mundo que acompanha o tema está vendo aí o Race to Zero, ESG, toda essa movimentação, né, para a neutralização do impacto, né, das emissões de carbono. Eu acho que o intuito aqui é levar uma informação qualificada, cada um na sua, né, especialidade e profundidade, que eu sei que cada um tem do tema, e a gente vai fazendo aqui as interações. Quem, porventura, né, quiser aqui, faça as suas contribuições aqui no chat, a gente vai consolidando e, ao final, a gente busca aqui trazer e elucidar os questionamentos. Sem mais delongas, Davi, a palavra é sua e, mais uma vez, obrigado. Fabrício, realmente aí um privilégio estar podendo debater aqui com um grupo tão qualificado, né? Vários deles aqui a gente já conhece e já desenvolveu, com certeza, vários trabalhos em conjunto, seja na agenda de resíduo, logística reversa, né? E agora, né, a partir da temática aí desse bate-papo, que é a questão, né, das emissões. Então, muita boa tarde aí a todos, Dani, Bia, né, você, Fabrício, Felipe e agora o Carlos, né, que se juntou a nós. E eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante, né, que vai mostrar também a perspectiva de cada um de nós, até porque tem alguns pontos, né, que vão precisar ser, de certa forma, debatidos e esclarecidos para que a gente tenha um compartilhamento e um entendimento melhor. Né? Mas eu já queria iniciar aqui que vários desses pontos que você colocou, Fabrício, você citou ESG, economia de baixo carbono, resíduos, enfim, são vários assuntos que daria aí pelo menos uma semana de discussão aqui, já fazendo uma régua bem abaixo, viu? Se a gente resumisse de uma forma bem objetiva aí todos esses pontos, porque cada um desses assuntos a gente conhece bem, a gente sabe a dificuldade que se tem em alguns pontos, e principalmente de entendimento e também, né, de aplicação, né, que eu acho que é um dos pontos mais importantes hoje em dia quando se fala de política pública ambiental. Né? A parte da implementação acho que é bastante importante, assim como a questão de impactos regulatórios, né, que a gente precisa cada vez mais dar importância para que a gente possa ter aí um ajustamento cada vez mais estruturado e mais robusto. Mas eu já queria iniciar aqui a partir de uma agenda maior, né, uma agenda que a CNI vem priorizando dentro do setor industrial e também reverberando no contexto internacional. Né? Temos duas COPs vindo aí, uma, né, a COP 15 de biodiversidade e a 27 no Egito de clima, né? Então são duas COPs que estão bastante aderentes aí ao contexto internacional, citadas no Green Deal, né, que fala de ações climáticas e também da redução da perda de biodiversidade, trazendo a economia circular num arcabouço mais horizontal, né, trazendo também a agenda de financiamento, mas muito bem conectada. E esse foi o nosso intuito também, de organizar essa agenda e desenvolver um plano de ação que tratasse e endereçasse essas questões. Né? Então, a transição para uma economia de carbono ela vai passar por 4 pilares aqui dentro. Né? Então, a gente vai falar de transição energética, aí, trazendo uma agenda grande de eficiência energética. Recentemente, aí, né, assinamos já o Aliança 2, que é um projeto que vai trazer essa vertente de implementação de projetos de eficiência para grandes plantas industriais. Né? Já é um desdobramento, uma evolução do Aliança 1, né? Agora, se eu não me engano, a gente vai tratar de 24 grandes plantas, né? Então, é energia que você vai economizar de forma mais barata. Então, projetos, né, ações de pequeno volume financeiro vão trazer grandes impactos em termos de redução de energia, né, e, consequentemente, redução de emissões.
agendas de mais inovadoras, com mais tecnologia, como o próprio hidrogênio verde, o hidrogênio azul, com a aplicação de CCS e a produção de eólica offshore, né? Expansão de renováveis, não só eólica e solar, mas principalmente também aqui no Brasil da biomassa, né? E o fortalecimento, você citou aí a questão do RenovaBio, né? O fortalecimento aí da nossa política nacional de biocombustíveis. Temos um segundo pilar também relacionado aí à economia circular, né, e trazendo aí toda a agenda de compras públicas sustentáveis, mais alguns debates que estão ocorrendo e desenhos de novas políticas que estão nascendo no âmbito do legislativo para tratar uma política nacional de economia circular. Trabalhamos muito e lideramos toda a interlocução em termos de ISO, né? Então, já existem 5 normas sendo construídas que vão tratar da economia circular, 3 em consulta pública e amplamente debatidas aí, junto ao grupo brasileiro, né? E também uma agenda mais específica de conservação florestal, endereçando aí soluções para a questão do desmatamento, trazendo a bioeconomia como parte da solução, né? De forma a gerar renda, riqueza, né, a partir da floresta em pé, seja no setor de cosméticos, fármacos, mas também de alimentos, né? Então, a gente começa a passar pelo último pilar aqui, que é o mercado de carbono, né, que tem relação bastante importante com esses três. O que a gente queria mostrar aqui, a partir dessa estratégia, é que é todo um contexto, né, toda uma composição. O mercado de carbono, somente o mercado de carbono, não vai resolver a questão da redução de emissões, né, e atingimento de metas que foram comprometidas aí na última COP26. É um complemento, né? A gente precisa também endereçar ações de combate ao desmatamento ilegal, né, de transição energética e também, claro, né, de mercado de carbono, né? E especificamente do mercado de carbono, né, a gente já trabalha há bastante tempo, desde a época do Ministério da Fazenda, num projeto chamado PMR, onde se procurou entender qual que seria o melhor encaminhamento quando se fosse falar de precificação de carbono, né? Lembro eu que no início da discussão da reforma tributária começou a se falar também de taxação de carbono. Então, realizamos vários estudos, né, comprovando que mais uma taxa, né, iria onerar e rebater de forma negativa aí na competitividade da indústria nacional. Mas que, se fosse para se falar de precificação de carbono, o melhor caminho seria aí o mercado, né, o mesmo caminho que foi também aí conduzido pelo projeto PMR. Né? Então, hoje a CNI tem uma posição bastante clara, né? Somos a favor hoje do mercado regulado de carbono sob a ótica do cap and trade e com participação dos setores que vão ser regulados também numa estrutura de governança. Né? Governança é essa que a gente defende, seja, né, em outros atos normativos, mas principalmente agora, né, num projeto de lei, né, da deputada Carla Zambelli, terceiro substitutivo, que traz a inclusão também daqueles setores, do setor industrial, na participação estratégica dentro desse modelo de governança. Né? Então, isso é corroborado por vários outros mercados. Né? A CNI fez recentemente um comparativo internacional, né? Investigamos como que foi estabelecido o mercado europeu, né? Califórnia e Canadá, mercados mais reduzidos, como a região metropolitana de Tóquio, mercados mais parecidos aí com o Brasil, como o México, e mercados que já tinham incluído aí vários setores energointensivos, como foi o caso aí da Coreia do Sul. Né? Então, esse trabalho ele foi muito importante, que nos deu munição, nos deu argumentos e também qualificação para a gente discutir e estruturar melhor, né, uma proposta, né, do setor industrial para o tema mercado de carbono. Né? Então, governança um ponto muito principal, né? A questão de MRV, né? Mensuração, relato e verificação, né? Que é a base, é o primeiro passo de tudo. Né? Você precisa estabelecer a metodologia e a forma que você vai fazer todo esse registro. Né? A questão da inclusão de offset, então, se a gente tem um mercado baseado em permissão, a gente pode incluir também offset de vários setores de forma igualitária. Né? Então, se eu tenho na eficiência energética, geração de crédito, se eu tenho no setor florestal, se eu tenho no setor de mineração ou de siderurgia, desde que eu atenda alguns critérios estabelecidos no mercado regulado, eu posso compor, né, de certa forma, dentro de um percentual, né, essa relação dentro do mercado de carbono. Né? Então, a gente entende que o mercado regulado e voluntário, né, eles não são concorrentes, pelo contrário, se um crédito for bom, ele vai ser aí complementar e com certeza vai gerar, né, vai atender bastante a demanda do mercado regulado. Né? Então, outro ponto que foi falado aqui com relação ao contexto internacional,
Então, a gente preza muito por um modelo de mercado de carbono aderente ao contexto internacional, principalmente em épocas que se discute compensação, né, para atender à questão do chamado ajuste de carbono na fronteira. Né? Pode ter tido aí algumas reviravoltas, né, algumas discussões, mas a gente entende que é uma tendência que se vem falando cada vez mais. Então, a gente entende que se criar alguma coisa mais aderente ao contexto internacional seria um caminho bem estruturado para o mercado brasileiro. Né? A questão da proporcionalidade também, que está refletido dentro do projeto de lei, ou seja, se um setor é responsável por 7% das emissões, ele não pode, né, internalizar aí compromissos de outros setores. Né? Então, é guardar também essa relação de forma, né, a ter uma contribuição, né, mais igualitária e relacionada com a quantidade de emissão dos vários setores aí que compõem o inventário. Né? E entrando um pouco na questão do decreto, né, é um decreto que a gente entende como um primeiro passo, né, é uma internalização de liderança do Poder Executivo na agenda, e isso acontece também dentro do contexto internacional, nesses modelos que a CNI investigou, né, existe uma liderança muito bem estabelecida do Poder Executivo, né, e também a gente entende que esse decreto ele trouxe uma urgência, né, uma urgência muito maior da necessidade de estabelecer, né, um mercado regulado de carbono no âmbito doméstico a partir de uma lei, que é como vem sendo feito em todos os outros mercados internacionais. Né, alguns pontos, né, a gente tem debatido bastante aqui. Né, é um decreto que, né, numa primeira avaliação, ele trata os planos setoriais e também um sistema de redução de registro. Né, então, todo o decreto ele vai girar em torno disso. Né, ele traz algumas definições, né, por exemplo, em termos de crédito de carbono, né, e aí a gente fica até discutindo bastante aqui qual que ele está fazendo referência, porque no decreto ele fala de ativo financeiro ambiental, na PNMC se fala de título mobiliário e já com um entendimento contrário da CVM, né, no Código Florestal ele traz um título de direito, então tem algumas arestas aí, alguns ajustes que a gente precisa entender, né? E acho que vai ser importante aí a opinião de cada um de vocês também sobre esse aspecto e também, né, a partir de uma avaliação jurídica, que eu acho que seria bem pertinente aí da gente ter esse entendimento de vocês. Né, um mercado brasileiro de redução de emissões, né? Então é entender se ele está mesmo compatível com a PNMC, né, que naquela ocasião ele trazia a figura também do mecanismo de desenvolvimento limpo, né? Então acho que esse é um ponto bastante importante. Né, os agentes setoriais, quem seriam os agentes setoriais? Seriam empresas, né, ou seriam as associações? Né, porque ele remete apenas aí, né, a um descritivo de quem estaria dentro aí do decreto. Né? Então, é uma dúvida também bastante recorrente. Né, MRV, né, não existe muita citação dentro do decreto e a gente entende que é um primeiro passo essa questão de registro. É muito importante e como que isso também se relaciona com alguns trabalhos já executados no âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia. Né? A questão das metas, né? Então, seriam os setores que deveriam apresentar as metas ou as empresas? Né? E aí a gente traz novamente aí a figura dos agentes setoriais. Né? Os próprios planos setoriais também, e aí eu voltaria à pergunta, né? Quem iria desenvolver esses planos setoriais? O que seria a figura do tratamento diferenciado? Né? Eu acho que quer dizer essa expressão, né, assim, no seu contexto, apesar de ter um descritivo aí logo na sequência. Né? E também aí, algumas questões relacionadas aí ao prazo. Né? Se falou aqui inicialmente na questão dos 180 dias, prorrogável por mais 180, e seria somente a apresentação de uma proposição ou de uma curva? Né? O que os setores vêm passando para a gente é que existe, né, uma necessidade de um período de tempo muito maior do que 360 dias para se estabelecer uma curva de redução de emissões. Né? Então, acho que são algumas perguntas, né, aqui um resumo, né, que várias pessoas de vários setores aqui têm feito para a CNI. Né? E eu acho que eu vejo aqui também nessa oportunidade, né, uma oportunidade nesse debate, uma oportunidade da gente trazer outras perspectivas também, né, para a gente compartilhar também com a nossa base e também compartilhar com quem está assistindo esse nosso bate-papo. Então, eu fico por aqui, Fabrício, não sei se eu exagerei um pouco aí no tempo,
mas são algumas ponderações que a gente faz, né? É um tema muito importante para a CNI, né? Ele está presente aí na pauta mínima da agenda legislativa da indústria, né? A gente construiu um tema, um arcabouço, uma diretriz totalmente aderente com a nossa base, né? E que a gente vem utilizando aí como forma de trabalhar em conjunto, né? Com outros atores da sociedade também, de forma a andar de uma forma mais rápida, né? Com esse assunto dentro do Congresso Nacional. Então, eu fico por aqui e já retorno aí a palavra para você. Excelente, Davi. Eu acho que você conseguiu contextualizar em vários pontos, várias dúvidas, né, várias reflexões, vários apontamentos, que também acho que muitas delas, inclusive, quando questionada essa questão do setorial, né, primeiro da proposição e segundo da solução, né, do formato. Tenho comentado muito, até comentando isso com a Dani, da experiência nos acordos setoriais, né, em que pese são os acordos, são compromissos setoriais, são metas estabelecidas para cada uma das empresas. No entanto, na questão das emissões, né, no caso CO2, você tem uma agenda diferente, você tem empresas que já vêm trabalhando o tema há uma década, 2 décadas, reduzindo, buscando minimizar, mitigar, neutralizar, e não dá para assumir o mesmo compromisso de quem partiu há 2 anos. Então, como trazer isso para um mesmo horizonte, né? Num instrumento, seja ele o acordo setorial ou outro instrumento que venha a ser estabelecido. E o que eu tenho visto também, Davi, tenho participado, sou como membro independente de alguns comitês e conselhos de ESG e sustentabilidade, a confusão que o tema passa, começando com net zero, neutralidade, mercado de carbono, planos setoriais, acordo setorial. Então, tenho visto aí uma multiplicidade, né, de instrumentos e como isso tornar, né, gerencial por parte das empresas e ela entender que esse é um movimento, né, um movimento contínuo e não perder o time. Eu acho que você trouxe várias dúvidas bem importantes, acho que dentro da perspectiva do setor privado, que a gente, muitos deles, eu particularmente, eu acho que ainda permanecem, né, na incerteza. Espero que depois, certamente, essa mesa aqui virá com algumas, né, aclarando aqui alguns pontos. E só para concluir o que você muito bem colocou na agenda da própria CNI, o mercado de carbono, o mercado regulado está entre as pautas prioritárias, né? Você comentou, eu vi a matéria do presidente, acho que hoje ou ontem, saindo a pauta e o mercado regulado de carbono está ali. Então, te agradecer, aí a gente volta depois para você aqui também, né, para as considerações. Queria já passar a emendar aqui agora para Bia Granziera. A Bia está aí acompanhando as discussões em Bonn e que certamente pode vir aqui olhando, né, as nossas reflexões aqui, trazer luz, né, ou não, né, Bia, de como é que está o tema, de para onde estamos caminhando, e obrigado de tê-la aqui também conosco. Maravilha, obrigada, Fabrício, e fiquei super feliz com o convite, muito bom rever aqui alguns antigos colegas da minha antiga época de governo do estado de São Paulo, Carlos, e um prazer também compartilhar essa mesa com a Daniela, com o Davi e com o Felipe. Então, eu preparei uma breve apresentaçãozinha só para ilustrar um pouco o que eu vou falar. Só me confirma se está dando para ver direito a apresentação. Positivo, Bia. Maravilha. Bom, então, o Fabrício já me apresentou, mas meu nome é Bia Granziera, eu trabalho na assessoria de International Climate Policy da TNC Global. A minha equipe é a equipe que cuida das negociações da UNFCCC, do Acordo de Paris, e depois a gente trabalha com governos nacionais na tradução dessas regras gerais dentro das suas NDCs e dentro das suas políticas de clima. Então, eu estou aqui em Bonn agora e achei que já acompanhando as negociações técnicas pré-COP27, achei que valeria a pena focar nisso, trazer um pouco do artigo 6 dos mercados de carbono, como é que ficaram as coisas na COP26, o que está sendo negociado aqui em Bonn e quais são as nossas expectativas
para a COP27, que vai ser no Egito em novembro. Então, começando, o artigo 6, finalmente, depois de 6 anos de negociações, ele foi acordado na COP26. O texto da COP26 trouxe as bases gerais e mínimas para o funcionamento de um mercado, de um mecanismo de cooperação internacional para a comercialização de créditos de carbono, mas existem ainda muitas regras que têm que ser definidas até o mecanismo estar operacional. A gente já começou a ver alguns acordos bilaterais para a implementação do artigo 6, principalmente entre a Suíça, o Peru e a Gana, mas o que a gente vê é que tem muita coisa que não foi decidida na COP26 e que vai ser definido na COP27 e nos próximos anos, conforme o artigo está sendo implementado. E, só para lembrar, o artigo 6, ele traz 2 mecanismos de mercado diferentes. O primeiro é o mecanismo do artigo 6.2, que ele traz a regulamentação de acordos bilaterais ou multilaterais para comercialização de ITMOs, que são unidades de redução de emissões produzidas pelos países. Esses ITMOs, eles só podem ser comercializados pelos países de origem se eles forem adicionais às metas da NDC. E o artigo 6 trouxe um segundo mecanismo, que é o mecanismo do artigo 6.4, que esse é baseado nos projetos de redução ou remoção de gases de efeito estufa. Existe uma certificação por um mecanismo centralizado do Acordo de Paris e é muito similar ao mecanismo do desenvolvimento limpo que existia dentro do protocolo de Kyoto. O texto estabeleceu que tanto os ITMOs do artigo 6.2 quanto essas outras unidades, que ainda não tem nome, do 6.4, elas podem ser usadas de 4 formas diferentes. Então, elas podem ser usadas para computar as metas e atingir as metas dentro das NDCs dos países. Elas podem também ser usadas pelo mercado voluntário, e aqui é um ponto interessante, eu acho que é o ponto mais relevante para essa mesa. O artigo 6 é o único ponto, o único item do Acordo de Paris que traz esse elemento de cooperação com o setor privado pelos mercados voluntários. Em terceiro lugar, esses créditos também podem ser computados para as empresas do setor de aviação, das metas da Corsia. E, por final, essas unidades não necessariamente precisam ser comercializadas internacionalmente, mas elas também podem ser usadas para o uso interno, por exemplo, para a compliance dos mercados regulados internos. Uma das principais stick points das negociações do Acordo 6, como muitos, acho que a maioria de vocês aqui acompanhou, foi a questão de como você vai garantir a integridade ambiental e evitar a dupla contagem desses créditos. E a ferramenta que o artigo 6 usa para isso são os ajustes correspondentes. Os ajustes correspondentes já eram um foco de negociação há muitos anos dentro do Acordo 6. O Brasil era um dos países que tinha uma posição muito forte, diferente de outros países que foi um dos motivos que as negociações foram complexas e demoraram vários anos. E na COP26, acho que mais ou menos na quinta-feira, nas 45 do segundo tempo, antes de acabar a COP, surgiu uma linguagem de autorização para os ajustes correspondentes. Ela foi uma linguagem que foi feita pelo Brasil e nesse dia foi apresentada pelo Japão, mas os países teriam esse instrumento de autorização para aplicação dos ajustes correspondentes, e com isso o texto abre essa opção de os países não autorizarem para alguns usos, inclusive o mercado voluntário. Então, basicamente, a regra de ajustes correspondentes é que eles são obrigatórios para qualquer tipo de uso, tanto do 6.2 quanto do 6.4, mas se os países não autorizarem esse uso
para o mercado voluntário, os ajustes correspondentes não serão obrigatórios. Então, eu trouxe aqui uma sistematização, porque esse é um assunto complexo e, como eu falei, isso surgiu nos 45 do segundo tempo da COP. Então, essa autorização ela ainda não é definida, não tem uma guidance ou requisitos mínimos que os países vão ter que usar. E esse é um dos temas que está sendo muito conversado aqui em Bonn, e essa autorização é um dos temas de capacidade que a gente tem visto os países falarem mais. Mas, então, só para usar aqui esse esqueminha, o artigo 6, se os países autorizarem, vai ser aplicado o ajuste correspondente, e é obrigatório o ajuste correspondente, como eu falei, para a computação da NDC, para a CORSIA, até porque são as regras da CORSIA que fazem necessário o uso de ajustes correspondentes, e também é possível usar os ajustes correspondentes para o mercado voluntário se o país autorizar. Se o país, e isso é o país de origem que vai decidir, não autorizar, essas unidades de redução de emissão podem ser usadas para o mercado voluntário, e também está tendo a discussão aqui em Bonn se elas podem ser usadas para uso doméstico, sem ajustes correspondentes ou não, e vários países, principalmente os países em desenvolvimento e a Aliança de Small Islands, têm batido na tecla que precisariam. Então, isso ainda não está absolutamente claro. E isso foi o que aconteceu na COP26, e agora aqui em Bonn, que a gente está vendo um clima muito diferente do que a gente viu na COP. A gente tem falado com vários negociadores e a nossa impressão é que todos estão tomando um deep breath da COP26, que obviamente foi uma COP muito tensa, tinha muita pressão para o Acordo de 6 ser finalizado, e a gente está vendo um clima, entre aspas, muito mais amigável. Então, a gente tem conversado de novo com os negociadores, quais são os temas que vão ser os sticky points, quais são os setores que podem dar atritos, e o que a gente tem sentido é que o principal foco é não abrir o debate para assuntos que já foram acordados. E isso tem surgido em vários momentos e a gente tem visto os países fechando essa porta. Então, eu acho que o que for para entrar em assuntos que já foram acordados na COP26, isso vai ser a red line que os países vão abrir. E, dentro disso, os países agora estão avançando para a definição de regras técnicas para a implementação do Acordo 6, então, tem regras muito técnicas sendo conversadas, a transparência, como é que vão ser as tabelas para reportar, né, no artigo 6, quais as informações que vão ser necessárias, como é que vai ser o sistema de registro, se vai ser um registro nacional ou se vai ter um registro centralizado, como que os registros vão funcionar, e alguns temas também mais de content, por exemplo, a aplicação de ajustes correspondentes no SOP e no OMG. E tem um tema específico que tem sido conversado bastante, que é essa questão de REDD+ e LULUCF do setor de uso da terra. Teve um grande debate depois que foi publicado o texto da COP26, se REDD+ estava dentro ou fora do Acordo de Paris. Uma das versões do texto inclui o REDD+, e na última versão o REDD+ saiu, então a gente viu várias interpretações que REDD+ não estaria abrangido pelo Acordo 6. Isso é uma interpretação que a gente não concorda. O Acordo 6 está aberto para todos os setores, gases, policies and measures, e LULUCF é um desses setores, assim como o transporte, energia, que também não são citados no texto e estão abertos. Mas entrou essa questão da emissions avoidance como uma possibilidade de emissions avoidance não ser incluído no artigo 6, e tem uma questão conceitual que ninguém sabe se emissions avoidance é emissions from avoided deforestation, ou se isso é referente ao uso da terra, ou o que está dentro disso. Então, a gente tem visto os países trazerem isso, principalmente Filipinas e Índia têm trazido isso, que talvez o REDD+
possa não integrar o artigo 6, porque estaria dentro dessas emissions avoidance, e a gente está vendo a grande maioria dos países tratando o setor de uso da terra como redução, não avoidance, e também colocando esse assunto fora das prioridades. Então, isso é um tema que também a gente não está imaginando que vai ser muito polêmico, mas tem sido trazido. E em relação à capacitação técnica adicional, o que a gente está vendo também, a secretariado da UNFCCC apresentou os resultados de uma pesquisa que eles fizeram com países, e essa questão da integração com o setor privado surgiu muito. Então, é um momento que a gente vê que todos os países têm pensado nisso. Então, para concluir aqui meus pensamentos sobre esse tema, de novo, o artigo 6 é o único artigo do Acordo de Paris que traz esses elementos para integração da atividade com o setor privado, então isso é reconhecido. É claro que isso tem gerado vários novos instrumentos legais por aí, a gente viu o decreto no Brasil e toda a discussão, mas mesmo em países que nunca trataram desse tema, como Bahamas, Senegal, o Gabão, também estão fazendo suas legislações, estão pensando em mercados regulados, o Chile também. Então, a gente vê que isso está trazendo um grande impacto. Como eu falei, a operacionalização do artigo 6 ainda depende da elaboração de diversas regras. Um exemplo é como e quando os ajustes correspondentes vão impactar os setores que estão fora da NDC. E o que a gente tem conversado com os países é que o impacto mais direto para o mercado voluntário pode demorar anos ainda. Os setores, eles têm trabalhado do jeito, enfim, como isso, eles estavam andando em andamento antes da COP26. O mercado voluntário ele vai continuar em paralelo ao mercado do artigo 6, isso é uma coisa clara, mas como o Davi bem mencionou, é importante para os países pensarem no modelo aderente ao mercado internacional. Então, o que a gente vê isso refletindo agora é pensar nos instrumentos que trazem e que aderem às bases mínimas para a integridade ambiental. A gente tem o VCMI, que está trabalhando muito nessa questão de o que é um crédito de carbono de qualidade. E também vários standards estão trazendo essa questão de ajustes correspondentes e por aí. Então, a gente vê que é um impacto que vai ser trazido mais para frente, mas que, por enquanto, é importante já começar a pensar nisso para, quando isso vier no futuro, a gente conseguir aderir aos mercados, como, de novo, o Davi bem falou. Então, é isso. Obrigada e aqui para responder dúvidas, se tiverem. Valeu, Bia. Muito obrigado por compartilhar aí as discussões, né, em curso, né, os desafios que nós temos pela frente ainda, mas ouvindo tudo que você colocou, no fundo, o movimento do Brasil aparentemente se mostra, não vou dizer em termos de conteúdo, mas em termos de movimento, né, de ter algo, de ter um decreto, de deixar o tema em evidência, mostra uma certa aderência com esses movimentos. Você comentou aí de alguns países que também estão regulando o tema, e acho que, sem dúvida alguma, vamos trazer aqui mais à frente, vamos voltar para o debate aqui, trazendo as contribuições que você traz aí do debate direto na fonte, olhando que a COP está aí, está batendo a porta, e um momento importante e decisivo aí para fim de regulação e criação desse mercado. Muito obrigado, Bia. Vou passar já diretamente aqui para o Carlos. Carlos, comentei, antes de você entrar aqui, tinha comentado que a Abrelp, no dia da publicação do decreto, firmou um protocolo de intenções lá no momento, né, do evento, e aí surgiu, bom, e agora e o setor de resíduos, né? Qual o compromisso? O que o setor está organizando? Então, te agradeço, né, por aceitar aqui o nosso convite, e já passo para você imediatamente a palavra aí para trazer a sua leitura, a leitura do setor de resíduos quanto ao decreto, ao protocolo, o que a gente pode aí aguardar do setor nessa matéria. Tendo em vista, inclusive, né, só um parênteses, que temos um compromisso global do metano, certo? Que já foi firmado aí por quase 100 países,
o acordo que prevê a redução de 30% em relação a 2020, até o final dessa década, da próxima década. É um acordo aí, e o decreto traz o conceito de crédito de metano. Temos o programa Metano Zero, publicado também no começo deste ano, como mais uma iniciativa, buscando fomentar a política de biogás e biometano no Brasil. Então, a palavra está contigo, Carlos, e obrigado. Obrigado, Fabrício. Uma boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nessa tarde aí com diletos amigos dessa área que têm ajudado a construir todas essas políticas. E é muito fácil falar depois da aula do Davi e da Bia e com certeza da aula que vem da Dani e do Felipe. Então eu fico meio que aqui no meio aí só para dar um oi para todo mundo e poder tecer alguns comentários, eu diria, muito específicos, porque um ponto que eu vejo e que eu acho que é importante a gente ressaltar nessas conversas, e eu tenho ouvido muito por aí, tanto nas andanças aqui no Brasil, como no exterior, aí, até por conta do papel que temos desempenhado na ISVA, é que muita gente tem tentado fazer assim, uma comparação, uma adaptação, um puxadinho desse novo mercado, deste novo pacto, que daí veio do Acordo de Paris, com o Pacto de Glasgow, com aquilo que se conhecia do Protocolo de Quioto. Então, muita gente aí de mercado tentando colocar aí, ou adivinhar, ou estruturar o que vai acontecer com base naquilo que vinha lá de trás do mercado Protocolo de Quioto. E o que eu tenho falado assim, gente, esquece tudo isso. Esquece porque nós estamos num novo momento, esquece porque nós estamos com novas demandas, e não é à toa que a ONU como um todo, não é a UNEP, que é o Programa de Meio Ambiente, não é a UNFCCC, a ONU como um todo tem colocado que hoje nós estamos vivenciando uma tripla crise planetária, que é a questão que eles listam, e o Davi já mencionou, a perda da biodiversidade, a poluição e as mudanças climáticas. Esses foram elencados aí como o tripé que ameaça o futuro da vida no planeta. Pode ter quem gosta, pode ter quem não gosta, pode ter quem acompanha, quem está mais alheio, mas isso está sendo colocado de forma ampla, isso está sendo colocado para os chefes de Estado, isso está sendo colocado para os técnicos, isso está sendo colocado para as empresas, e eu vejo esse processo como um processo irreversível. Neste momento, não tem como a gente querer voltar atrás e falar, olha, bem, não é bem isso, podemos achar outros caminhos, nós temos que realmente contribuir para que essa agenda seja realmente colocada em prática. Eu voltei agora, recentemente, da Conferência de Estocolmo, mais 50, que celebrou ali os 50 anos da Conferência de Meio Ambiente, da primeira Conferência Global de Meio Ambiente, da Declaração de Estocolmo, e o que foi falado lá é o seguinte, gente, acabou a oportunidade de discurso, acabou a oportunidade de estudo, de relatório, agora é realmente partir para ação. E partir para ação de uma maneira consistente e de uma maneira efetiva. E então, nesse escopo, o partir para ação para enfrentar um dos tripés que ameaçam a vida na Terra, que é das mudanças climáticas, passa justamente pelo mercado de carbono, passa justamente pela redução de emissões, passa justamente pela questão de conter o aquecimento global no limite da questão da temperatura na Terra. Então, é isso que a gente tem ouvido, né? É o Race to Zero, é o Net Zero, é mitigação, é redução, é adaptação, então, e é tudo isso junto ao mesmo tempo e embolado. Então, muitas vezes, os aspectos técnicos, vamos dizer assim, no âmbito das negociações, não conseguem ser traduzidos de uma maneira inteligível e compreensível, como a Bia acabou de fazer para a gente.
né? Quando a gente vê ali o que está sendo discutido, os negociadores, nos corredores, para o grande público, ou para quem realmente atua no mercado não consegue entender, mas a questão é que nós precisamos estruturar este mercado para conseguir termos regras transparentes, harmônicas, efetivas, que venham a contribuir com a mitigação de emissões. E nesse ponto, aí já, então, trazendo particular para o nosso setor, nós temos colocado justamente que a gestão de resíduos, o setor de gestão de resíduos é um setor, se não o único setor, que consegue realmente auxiliar, consegue realmente atuar para contribuir para que essas metas sejam alcançadas e sejam atingidas. Nós temos ali, de um lado, a questão de que o setor de resíduos sólidos contribui minimamente para as emissões globais. O setor é um setor mitigador de emissões, não é um setor emissor de gases de efeito estufa. Então, nos inventários globais, nós temos aí que o setor de resíduos contribui ou responde, vamos dizer, com algo em torno de 3% das emissões globais. E, de acordo com os estudos mais recentes da ISVA, o setor de resíduos consegue alcançar aí até 20% das mitigações de emissões, quando nós estamos falando de CO2 equivalente. A hora que a gente entra num novo aspecto que o Fabrício acabou de mencionar, que é justamente a redução de emissões de metano, aí muda bastante de figura, em que o setor de resíduos pode contribuir de uma maneira ainda mais consistente. E por que a gente está falando de redução de emissões de metano? Porque o gás metano, juntamente com alguns outros gases, que são ali o carbono negro, o HFC, eles são considerados aqueles poluentes de vida curta, poluentes climáticos de vida curta. Então, são aqueles gases que têm um efeito de aquecimento global muito mais potente do que o carbono. Então, por exemplo, o metano, aí 25 a 27 vezes mais potente do que o carbono, só que ele tem justamente a vida curta. Então, ele traz esse impacto de uma maneira muito rápida na atmosfera. Por isso, o grande potencial de, ao agirmos diretamente no combate, na mitigação desses gases, desses poluentes climáticos de vida curta, a gente consegue aí manter o compromisso que vem sendo assumido de segurar ali a temperatura no 1,5 grau, nos 2 graus, para que a gente possa justamente ter esse avanço futuro. Não é à toa que durante a COP26 foi assinado este pacto global pelo metano, em que o compromisso, Fabrício, já são 113 países que subscreveram este pacto, é de reduzir em 30% as emissões de metano até 2030. E, nesse sentido, nós partimos aí para o caso do decreto aqui no Brasil, em que se trata diretamente de um mercado de créditos de metano. Né? Não é à toa que a gente tem este item no decreto que, além de auxiliar o país a alcançar este compromisso que foi assinado, então que precisa ser honrado, ele também acena que nós temos ali um crédito que, vamos dizer assim, com um valor agregado que neste momento se mostra superior ao próprio crédito de carbono, que é a questão da qualificação dos créditos de mitigação, dos créditos da mitigação de emissões que se está discutindo realmente no impacto, no efeito que eles têm para combate ao aquecimento global. Então, nós observamos ali nas conversas, nas negociações, já temos um acordo de cooperação antigo com o Ministério do Meio Ambiente, que traz uma série de temas, e vimos na oportunidade das discussões ali
quando do lançamento do programa de biogás e biometano, quando das discussões sobre o possível estabelecimento de um mercado regulado de carbono, nós nos, vamos dizer assim, voluntariamos junto ao Ministério do Meio Ambiente para auxiliarmos no cumprimento dessas metas, e ali foi disso que resultou o acordo de cooperação firmado para que a gente possa justamente ter o setor de resíduos demonstrando todo o seu potencial para o cumprimento dessas metas. Então, o que nós acreditamos e o que pretendemos desenvolver no âmbito desse acordo de cooperação é justamente, primeiro, atualizar o inventário de emissões do setor de resíduos no Brasil, para demonstrar o quanto que realmente tem de emissões no setor e qual é o potencial de redução, trazer as ações da Política Nacional de Resíduos Sólidos e agora mais recentemente do Planares como ações que vão viabilizar a redução dessas emissões no setor, principalmente de redução de emissões de metano, e criar as condições para que esse mercado possa se estabelecer aqui no país e possa ser aí replicado para outros países. Então, a gente tem observado que nessa discussão o Brasil, sim, tem o potencial de servir de exemplo, de servir de modelo para outros países que queiram também alcançar as suas metas e os seus compromissos. Então, neste ponto, acreditamos também, da mesma forma que o Davi colocou, que é fundamental para que tudo isso aconteça, que nós tenhamos um sistema de governança robusto. Não dá para pensar neste mercado, não dá para pensar no alcance desses compromissos sem ter uma governança do sistema, sem ter a regra posta, sem ter o equacionamento econômico-financeiro, sem ter o engajamento dos atores envolvidos, e que a gente possa também, através desse processo e desse acordo de cooperação, aumentar a visibilidade, a interlocução e o engajamento dos demais setores da economia para perceber o quanto que a gente pode avançar e contribuir nessa temática a partir de uma gestão adequada de resíduos. Quando você substitui matéria-prima virgem por matéria-prima secundária, você está automaticamente mitigando emissões. Quando você substitui fonte de energia baseada em combustível fóssil por fonte de energia baseada no resíduo sólido, você está mitigando emissões. Quando você faz a prevenção na fonte, o tratamento do orgânico com aproveitamento desse orgânico para melhoria das condições do solo, com internalização do carbono no solo, você está mitigando emissões. Então, o leque é enorme, é isso que a gente quer demonstrar, e acredito que nós temos justamente uma oportunidade única de fazer isso agora. As condições estão criadas, as negociações, como a Bia bem colocou, elas vão partir daquilo que já está definido para os novos pontos. Então, o que já foi definido, realmente me parece também que não vai ser reaberto, não vai ser rediscutido, e existe essa ambição maior de se realmente colocar as coisas em práticas e não ficar mais ali nos meandros jurídicos de termos daqui, de artigos dali, de cláusulas de lá, mas sim de fazer esse processo realmente acontecer na prática. De novo, eu acredito que não só aqui do nosso lado, mas vários outros setores estão se envolvendo, se aprofundando nesta temática. Vamos desempenhar um papel aí realmente ativo em todo esse processo, e acredito que podemos aí caminhar com essa conjugação de esforços para algo real e sendo um exemplo para o país, para o nosso continente e para o mundo, considerando todos os setores que estão aqui representados e engajados nessa temática. Fabrício, de novo, obrigado pela oportunidade. Acho que era um pouco disso que
que eu tinha pensado em trazer nessa primeira rodada, e fico aí também à disposição para a gente trocar figurinhas e discutir um pouco mais do tema, que é um tema apaixonante, que daria para a gente realmente aqui fazer vários encontros aí na sequência. Obrigado, gente. Um prazer estar com vocês de novo. Muito obrigado, Carlos. No fundo, você também tirou uma dúvida. Estava aí, né, te acompanhando a assinatura do protocolo de intenções no dia, e acho que você deixou claro aí o setor se comprometendo a fazer um diagnóstico, né, aí por intermédio da Abrelp, sobre um diagnóstico do balanço, né, ou das emissões de gás de efeito estufa pelo setor de resíduos. Então, te agradeço aí pelas considerações. Já em razão do horário, já vou emendar para a gente poder ter aí uns 15 minutos depois. Temos a Dani, temos o Felipe, aí uns 15 minutinhos de um debate que será aí coordenado pela Dani. Dani, a palavra é sua. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos, um grande prazer estar com vocês discutindo esse tema. Já aprendi muito aqui. Agradeço pela atualização de Bonn, Bia, estava curiosa para saber como estavam as coisas. Eu vou fazer uma apresentação aqui em breve, né? Vou tentar ficar aqui dentro de uns 15 minutinhos no máximo para a gente poder discutir, e ouvir o Felipe também. Só um minutinho que eu vou aqui compartilhar minha tela. Vocês, por favor, me avisem se já estiverem vendo. Pronto. Positivo, Dani. Só colocar a modo apresentação. Pronto. Foi. Então, tá bom. Venho aqui discutir com vocês o que muda para as empresas, né? Edição do novo decreto, aí no contexto do mercado de carbono global, e um pouco sobre as propostas setoriais, né, para neutralidade climática. O que muda para as empresas, né? O ponto é que o mundo está mudando, né, ou já mudou para muitos países, né? Hoje em dia a gente sabe que a emissão de carbono em vários países já tem um preço, né? O que quer dizer, né, que o produtor, né, precisa internalizar o custo do carbono em vários países em que já tem um sistema, seja uma taxação de carbono, seja um mercado de carbono em que esse produtor precisa ter uma permissão para emitir, né? Eu gosto muito dessa figura aqui do Banco Mundial, que dá essa noção, né, de transição, né, de um mundo em que o preço do carbono não existia e passa a existir. Então, aqui a gente tem já, por exemplo, a União Europeia, né, com o mercado europeu estabelecido há muito tempo, e também com taxação de carbono em alguns países. A gente tem a China com o mercado de redução de emissões, e aqui o Brasil aparece, né, com o mercado de emissões ou taxação de carbono ainda em consideração, né? É claro que, para aqueles países em que não há, né, uma regulação do carbono, né, os produtores vão acabar, de alguma forma, tendo reflexo disso também, né? Hoje em dia, a gente já vê alguns países e um bloco inteiro, como a União Europeia, discutindo, né, por exemplo, taxação de carbono na fronteira para equalizar o preço do produto nacional com o produto importado, mas não só a União Europeia, né? Então, e eu acho que isso é um risco, né? E a gente aqui tem dois tipos de risco climáticos, né? Hoje em dia a gente fala muito em riscos climáticos físicos, né, que são aqueles riscos diretos, né, que os riscos que os eventos climáticos extremos podem provocar em ativos, né? Enfim, da forma como a gente entrega, né, os produtos, pode provocar interrupção na cadeia de suprimentos, falando aqui em termos de mercado, mas também a gente tem o risco climático de transição. É que hoje, eu acredito que a gente esteja conversando sobre risco climático de transição. Então, as empresas, né, que não estiverem ligadas, né, nas mudanças políticas, tecnológicas e de mercado que vão vir para atender esses requisitos de mitigação e adaptação relacionadas às mudanças climáticas, podem sofrer um impacto, né? Inclusive, já risco climático físico de transição já são conceitos até adotados aqui no Brasil pela CVM, né, nosso órgão fiscalizador do mercado, e a partir do ano que vem as empresas precisam dizer quais são os riscos físicos das suas atividades, quais são os riscos climáticos de transição. Enfim, e lembrando que o novo decreto, né, traz, né, essa sinalização, né, de que haverá planos setoriais, com metas gradativas de redução para novos setores, mas a gente já tem aqui um setor que já é regulado, né, cujo carbono tem um preço, né, que é o setor das distribuidoras de combustível. Então, a gente já tem um exemplo, né, de um setor que já foi impactado e que já paga o preço do carbono.
Então, as distribuidoras de combustível precisam comprar os CBIOs, que são gerados pelas usinas canavieiras, né, de etanol, as usinas de biodiesel, para continuar, né, operando e cumprindo as suas metas de redução, e esse preço já vem impactando, de alguma forma, aí o mercado. A Bia falou do contexto global, eu queria só trazer aqui o contexto em que esse decreto, né, ele foi editado. É claro que esse assunto, né, do mercado de carbono e redução de emissões não vem de hoje, vem de 92, né, com a assinatura lá da Convenção Quadro, e pouco a pouco, né, nessa agenda global, o Brasil vem se comprometendo com redução de emissões. Então, lá no Protocolo de Kyoto, em 97, né, o Brasil contribuindo para reduções de emissões que eram utilizadas pelos países desenvolvidos para cumprir as suas obrigações, o Brasil não tendo obrigações de redução naquela época. A partir de 2007, já sendo convocado, junto com os países em desenvolvimento, a apresentar ações de mitigação nacionalmente apropriadas. A partir de 2015, né, com o Acordo de Paris, né, todos os países, né, sendo países desenvolvidos ou em desenvolvimento, sendo convocados para adotar compromissos, né, para conseguir limitar, né, a temperatura do globo até 1,5 graus Celsius em relação a 1850, e hoje o Brasil tem bem definida, né, a sua NDC, né, a sua contribuição nacionalmente determinada, que é de reduzir, né, 37% das emissões até 2025, né, 50% até 2030, enfim, em relação a 2005, atingindo a neutralidade climática até 2050. E esse contexto global que molda a nossa legislação. O decreto 11.075/22, ele não está solto, ele está no contexto. Acho que isso é importante, né, a gente fazer uma interpretação aqui do arcabouço legal, né? O decreto, ele vem regulamentando uma política nacional de mudança do clima de 2009, né? A Lei 11.187 de 2009, que já trazia a figura do plano setorial. Então, esses planos setoriais, eles não surgem com o decreto novo, mas já estão ali na política nacional, inclusive a política nacional já dizia que poderiam haver metas, né, gradativas de redução nos planos setoriais. Então, ao longo do tempo, desde 2009, a gente teve outros decretos que regulamentaram, né, a política nacional, e esse novo decreto sobre o qual a gente conversa hoje regulamenta, né, esses planos para esses novos setores que eu vou passar aqui com vocês agora. São 9 os setores, né, que o decreto prevê, né, o que faz referência à política nacional. Então, geração e distribuição de energia elétrica, transporte público urbano e sistema modal de transporte interestadual de cargas e passageiros, indústria de transformação de bens e de consumos duráveis, indústria química fina e de base, papel e celulose, mineração, construção civil, serviços de saúde e agropecuária. Para esses setores, né, em que vai haver um plano setorial que vai ser editado pelo governo, esses setores, eles têm a oportunidade, eu vou dizer porque eu entendo que é uma oportunidade, de apresentar em 180 dias ou até prorrogáveis esse prazo, prorrogáveis por mais 180, proposições de estabelecimento, né, de curvas de redução de emissões de gases de efeito estufa, para que se atinja a NDC, né, que é aquela contribuição brasileira apresentada no Acordo de Paris. Acho que é uma oportunidade, aqui no meu ponto de vista, né, como advogada que trabalha com o setor privado, dos setores se posicionarem perante o governo, mostrando como estão as suas emissões, o quanto que os setores já reduziram, como que o setor privado entende que é possível reduzir, né? É possível reduzir pelo setor ou é preciso haver compensação, né, para se chegar nas emissões líquidas zero, né? Outro ponto, né, se os planos setoriais, né, serão editados, e na minha interpretação, né, não serão acordos da forma como saiu o decreto, mas serão editados, né, pelo governo, né, é importante que os setores façam sua lição de casa, né, se conheçam, entendam suas reduções e proponham, né, a forma como poderão reduzir, né, ou compensar.
não há prazo para a publicação dos planos setoriais, mas há prazo para a proposição, né, dos setores com relação a essas curvas de redução. E pelas lições aprendidas aqui em outros setores, e o Fabrício falou super bem, né, com relação à política nacional de resíduos sólidos, e eu quero trazer também um pouco aqui do RenovaBio, né, para vocês. Isso é trabalhoso, é super trabalhoso, né? Reunir um setor, né, enfim, que os agentes dentro desse setor são muito diferentes, né, seja em termos de tamanho, seja em termos de iniciativa, né, que já tomaram para reduzir emissões, enfim, é um desafio hercúleo, mas é importante para que o setor participe da discussão e que molde, né, o plano setorial da melhor forma, o mais próximo, né, enfim, das suas peculiaridades, né, o que se fez, né, na Política Nacional de Resíduos Sólidos e o que se procurou com o RenovaBio. No RenovaBio teve uma grande participação, né, do setor da indústria, né, de biocombustíveis e funcionou. Eu acho que isso é um bom exemplo, né, para ver como que dentro de um setor, né, conseguiu se estabelecer uma política que foi a RenovaBio, né, e ter metas, né, a serem cumpridas 3 anos depois por um outro setor. Então, quer dizer, quando há uma coordenação setorial, né, e uma participação do público e do privado, é possível fazer uma política que hoje em dia vem incentivando, né, as indústrias de biocombustível a serem cada vez mais eficientes para gerarem mais CBIOs. Claro, essa parte aqui, o Carlos já falou super bem, ilustrando como um setor de resíduos, né, se colocou à frente, com outros setores já assinando protocolos de tensões com MMA. Então, eu vou passar aqui rápido para vocês. E vou parar num ponto que me parece bastante interessante, até pegando os ganchos do Davi. Davi, eu não tenho nem um terço, um quinto das respostas que a gente precisa, né, para colocar de pé aqui o Sinare e fazer funcionar esse decreto. Mas eu fiquei pensando muito, né, com relação ao tratamento diferenciado dos setores e agentes regulados. E eu tenho algumas preocupações para dividir aqui com você, né? O decreto é muito claro que cada setor vai ser tratado, né, de forma diferenciada e de acordo com as suas peculiaridades, né? Isso com relação à confecção dos planos setoriais. E existem aqui algumas ideias de como os setores podem ser tratados de forma diferenciada. Então, são esses itens que eu coloco aqui como critérios, né, que vão ser utilizados pelo governo aqui na sua regulamentação. Tem alguns pontos de atenção, enfim, que eu acredito que tenham que ser trabalhados, né, pelos agentes Por exemplo, né, me vem, né, a pergunta, será adotada uma meta absoluta ou relativa? Quer dizer, a meta, quando vier para o setor, né, e depois vai ser desdobrada, né, para os agentes regulados, ela vai ser, né, absoluta ou relativa? Quer dizer, ou por unidade de produção, né? Como que a gente vai fazer com que não se ingesse, né, o setor, que o setor continue crescendo, mas que você tenha uma melhora de eficiência, né, por unidade de produção. E qual a linha de base que vai ser definida para as metas dos agentes regulados? Porque eu imagino que alguns setores e alguns agentes dentro do setor, e quando eu falo agente regulado, eu estou pensando nas empresas, né, para ser aqui mais claro, como que aqueles agentes que já reduziram emissões, seja no MDL, né, lá no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, seja porque já tem um processo mais limpo, vai ser tratado, né? Porque se a gente pedir, né, redução igual de todos os agentes, né, a gente pode acabar penalizando aqueles que já têm, né, uma produção mais limpa, né? E o impacto, né, das metas para setores sujeitos à competição externa, né? Assim como a gente vê a União Europeia, né, se preocupando em ter uma taxa de carbono, enfim, para equalizar o preço, né? A partir do momento que a gente tem também aqui, né, uma meta de redução para alguns setores, né, que estão expostos à competição, a gente pode ter também um problema, né, ter o nosso mercado nacional inundado por alguns produtos que não seguem as mesmas regras, né? Então, acho que esses são pontos que devem ser trabalhados e têm completa aderência, né, na nossa Constituição Federal, porque fala, né, a Constituição Federal fala que quando o governo vai vai interceder, né, na economia, vai intervir na economia, que precisa ser
considerado tratamento diferenciado, né, dos produtos e serviços conforme o seu impacto, e aqui, no nosso caso, conforme nossa emissão. Então, acho que aqui a gente está bem embasado. Mais algumas reflexões, né? A gente sabe que para alguns setores vai custar caro neutralizar, e é verdade, não tem como negar, né? Realmente internalizar o preço do carbono para alguns setores vai custar caro, mas a gente sabe que alguns outros vão ter, enfim, benefícios. Alguns setores vão poder, por exemplo, remover emissões e contribuir, por exemplo, como a gente viu também no setor de resíduos, também esse é o caso, né, Carlos? A gente tem inúmeras soluções que vão nos ajudar. Então, é por isso que o decreto traz essa possibilidade, né, de ter um mercado, né? Então, quem conseguir reduzir, quem conseguir remover, vai poder transferir essas reduções ou remoções, né, para a conta daqueles que não conseguem reduzir, porque já tem, enfim, podem ter uma eficiência tamanha que não consegue reduzir, ou são setores que são, enfim, importantes ainda para a economia, né, e, enfim, e precisam ter suas compensações, as suas reduções por meio de compensações de emissões. Eu trouxe aqui aqui esse é um slide que fala um pouco de como foi pensado, né, o cenário, né, como que o cenário deve internalizar, né, os créditos de carbono, né, e seja o crédito de carbono do mercado voluntário, seja como o crédito de carbono do mercado regulado. A gente sabe que existe esse novo nome do crédito de certificado de redução de emissões, que se refere aos créditos de carbono que vão ser registrados no cenário, né? Ainda há bastante dúvida, né, com relação a alguns conceitos que foram criados, né? Por exemplo, né, o decreto fala em pegadas de carbono que podem ser registradas no cenário, carbono de vegetação nativa, carbono no solo, carbono azul, unidades de estoque de carbono, que são conceitos que são colocados, né, ao lado de outros mais conhecidos, né, como já o crédito de carbono. Então, a gente espera uma regulamentação que traga mais detalhes, né, de como mensurar, como registrar, né, essas figuras novas, assim como uma regulamentação que dê mais detalhes de qual é a relação, né, do CBIO, por exemplo, com os novos créditos que são CCRE, ou das reduções de emissões geradas no mercado de energia, que hoje são transacionadas também, com certificados de redução de emissões no mercado de energia. Enfim, estou ávida, né, para ver a regulamentação, mas acredito que o mercado, o setor privado precisa regulamentar junto, para que a gente tenha uma regulação que esteja aderente já às boas práticas no mercado voluntário, que possa dar agilidade com menos custo de transação, né, para a sua implementação. Eu vou terminando aqui e até preparando um pouquinho aqui o terreno do Felipe, já gastei bastante tempo aqui na parte jurídica, porque eu acredito que existe, assim, uma oportunidade, né, para as empresas. Eu acredito que, mais que oportunidade, é uma necessidade das empresas se adequarem a esse novo mundo, né, em que o mercado, em que há o mercado de carbono, mas um mundo em que as emissões são reguladas, né, quer a gente queira, quer não, né, e eu acho que passa por esses passos, né. Primeiro, a empresa tem que ter uma conscientização disso e um engajamento da alta liderança, né. É preciso que se estabeleça uma governança climática, né, dentro da empresa, né, que se tenha um responsável pelo assunto, que a empresa conheça as suas emissões e as oportunidades de redução, porque, veja, a gente não tem só risco carbono, mas tem oportunidade de carbono. Empresas podem gerar crédito de carbono, podem ter alavancados recursos por títulos verdes, né, lastreados em redução de emissões. É preciso, sim, ter uma articulação setorial, eu acredito muito nisso, né, para que a regulamentação dos planos setoriais venham, como eu disse, de forma realista, né, e de forma factível, para que se cumpra metas gradativas, e que a gente tenha, né, essas metas gradativas bastante consistentes, né, com alcance, enfim, do nosso objetivo global, que é zerar emissões em 2050. E a partir daí divulgar de forma consistente e engajando os stakeholders.
Então, vou deixar aqui minha apresentação para vocês e fico aqui à disposição para responder perguntas já curiosas, para saber como o Felipe pode nos ajudar aí, nos aspectos técnicos a cumprir essa agenda. Obrigada, gente. Dani, obrigado. Eu acho que o Fabrício ele deve estar em trânsito, não sei se alguém da Felsberg quer comentar alguma coisa ou se eu já posso entrar direto. Vai embora, vamos embora. Então, bom, Fabrício, que em algum lugar está, obrigado pelo convite, é uma satisfação grande poder estar aqui com vocês, com Davi, Bia, Dani e Carlos, e falar por último nesse público é sempre complicado, né? Porque o óbvio e o sofisticado já foram ditos, então sobra para mim muito pouco espaço, a não ser complementar, né? Compartilho muito a visão que o Davi colocou. A gente participou ativamente de estudar essas jurisdições, né, internacionais junto com a CNI, o que é muito interessante, porque nos dá uma perspectiva daquilo que já foi feito, tanto no seu êxito como nas suas dificuldades, né? E eu acho que cabe aqui, nesse momento, a gente fazer um exercício, né, que é dar um passo atrás, porque todos esses instrumentos, a discussão do PL, o próprio decreto, enfim, está sempre sujeito à crítica, mas o movimento está acontecendo, isso é positivo, e acho que a partir do movimento e dos movimentos a gente precisa juntar todos os ingredientes para que esse negócio funcione. E eu acho que cada etapa e cada coisa que acontece é um ingrediente, né? Ainda está faltando fermento, na minha opinião, mas nós estamos chegando lá. Imagino que em breve a gente possa chegar lá. Mas o que é a reflexão que eu quero fazer? Primeiro a gente precisa entender o que é um mercado, para que serve um mercado? Não de carbono, mas um mercado como um todo, né? E o mercado ele existe para facilitar a transação, ele é um meio por si só e não um fim. E como a gente discute muito as questões de mercado de carbono o tempo todo, às vezes a gente pode achar que ele é um fim, mas ele não é um fim, ele é um meio, né? Então, fazendo uma comparação grosseira, né? Por que a dona Maria vai no mercado comprar tomate, né? Porque para ela é muito mais fácil no mercado do que ficar procurando algum agricultor que plante ou até ela mesma plantar em casa, né? E mais, no mercado ela acha várias coisas, não só o tomate, que faz com que ela ganhe bastante tempo, e assim nascem as economias de mercado, né? Junto com a moeda, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mas o que está por trás da dona Maria comprar o tomate? Está uma necessidade, né? Está um ímpeto, está um incentivo à aquisição. Ou ela come, né? Ou ela morre, né? É uma necessidade biológica, ela tem que comer. O carbono tem um problema, gente, né? Ninguém come carbono e o carbono não é necessário para ninguém, do ponto de vista individual. É claro, né, que quando a gente emite carbono para todo lado, ninguém se responsabiliza por adquirir isso, né, e reduzir essa emissão de alguma forma, seja via mercado ou não, eu tenho um problema global. Só que do ponto de vista individual ele é difuso, é muito difícil eu reconhecer um incentivo e mitigar minhas próprias emissões. É um problema público, isso é o que a gente chama de externalidade negativa em economia. E as externalidades negativas, gente, não são tratadas de forma voluntária, elas não são solucionadas de forma voluntária, ainda que haja, sim, bons voluntários fazendo bons trabalhos, a gente tem que reconhecer isso. Mas se a gente quer uma solução para um problema em escala global, a gente precisa ter o ingrediente principal, que é a demanda, e a demanda vem de uma meta. Se eu não tiver uma meta, se eu não tiver uma obrigação de reduzir, não há como eu distribuir esse ônus na economia e resolver o problema, né? Isso posto, gente, onde é que eu vejo a grande oportunidade que tem agora? Quando eu falo de engajar os setores, de discutirmos planos setoriais, eu estou justamente trazendo elemento de discussão de meta, né? Meta interna, o Brasil tem um compromisso externo, a Bia trouxe aqui com muito detalhe, é super interessante o nível de negociação atual, e aí eu já deixo a provocação, Bia, para os negociadores. Solução climática tem que ser ao mesmo tempo para todo mundo, porque se a gente sair na frente e os outros sentarem de carona, tem dois problemas: um, a gente se quebra porque perde competitividade, e dois, não resolve o problema, né? Então, esse tema tem que ser tratado ao mesmo tempo por todo mundo, e acho que a gente está chegando, né, principalmente no artigo 6, no 6.4, no 6.2 ainda tem algumas dúvidas pessoais, mas enfim, eu acho que todos esses são os elementos importantes para que a gente possa, de fato, criar um mercado que, por si só, não é um fim, é um meio para a gente gerar mitigação. Então, a oportunidade que eu vejo, Dani, que se apresenta hoje, né, para todos os setores, todos os que estão regulados, e aqueles que, de alguma forma, serão regulados, apostando que pode haver uma meta internacional em outros países e que a fungibilidade desses mercados gere mais demanda,
o Brasil ele tem potencial de gerar muito tomate nesse mercado, porque a gente é bom em baixa emissão. É só olhar o nosso setor elétrico, é só olhar o nosso setor de biocombustível. Você mesma citou o RenovaBio. Por que é que o RenovaBio, em 1 ano e meio de operação, gerou mais resultado que todo o CDM na história no Brasil? Porque tem uma meta clara. Alguém é obrigado a pagar essa conta, né? Podemos discutir se gosta, se não gosta, se é legítimo ou não. Sim, podemos. Mas o fato é, existe um elemento central para o mercado funcionar, que é a demanda, né? E para o mercado de externalidades, a demanda, insisto, ela tem que ser mandatória, sob pena da gente ter pouca extensão, não quer dizer que não vai funcionar, mas sob pena da gente ter pouca extensão. Então, eu vejo o decreto com esses olhos, assim como eu vejo o PL 528 e outras iniciativas. Eu vejo ele com os olhos de que estão se criando os elementos, né? O decreto, ele por si só, ele não é um mercado de carbono, ele propõe planos setoriais, não vou discutir a questão jurídica, até porque não tenho a competência para tal, mas me parece que aproveitou-se um expediente dentro da Política Nacional de Mudança de Clima para dar um passo além, né? Resolve o problema e cria um mercado por si só? Ainda não, mas deu um passo além e a gente tem que aproveitar isso. Então, em linha com a tua mensagem, Dani, até para não ficar chovendo no molhado aqui, eu acho que a gente tem que aproveitar isso sim para os setores começarem a se preparar, alguns deles já estão mais avançados que os outros, e dizer, legal, com base no meu nível de emissão, no nível tecnológico existente, na precificação interna do carbono, que é qual que é o meu custo marginal para mitigar essas emissões, eu entendo, ou nós entendemos que o nosso setor deva contribuir com X, né, em termos de mitigação. E não é trivial, não é fácil, sabemos disso, é absoluto, é de intensidade, o que entra, o que não entra, qual que é a normativa. O tema que eu vi que apareceu aqui no chat da adicionalidade, que é um tema que, na minha cabeça, está mal resolvido, está mal discutido, a gente precisa retomar isso para olhar a coisa de uma forma não intraprojeto, mas uma coisa de forma mais ampla, né? Onde o meu contributo seja medido pelo que eu apresento à margem do que acontece no mundo, pelo menos essa é a minha forma particular de ver, mas enfim, eu fico animado, acho que quem vive nesse mercado há 17 anos do carbono que nem eu, a gente viu ele ter momentos e momentos, eu acho que a gente vive um momento muito positivo, né, com perspectivas muito boas para o Brasil e fora também, e estou aqui, gente, à disposição de vocês para refletir, para implementar o que a gente tem feito aí com vocês como parceiros, e fico feliz de poder participar dessa iniciativa. Como acho que a gente já está em cima do tempo aqui, vou parar para a gente poder fazer esse bate-papo e perguntas e respostas. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, obrigada. Acho que agora estamos aqui nos autorregulando, né? Enfim, sem o Fabrício, a gente vai começar aqui a se autorregular. Eu acho que vou, então, pegar essa oportunidade para ler algumas perguntas. Acho que a primeira delas que eu estou vendo aqui boa tarde, Daniela. Existe alguma regra para quem pode comprar créditos a fim de não beneficiar quem não quer minimizar a emissão, e sim quem terá dificuldade devido aos valores? Boa. A gente não tem ainda uma regra, né, de quando podemos comprar offsets, né, redução, compensação de emissões, né, o qual é o percentual, né, que seria definido, né, de volume de offsets, e então, portanto, a gente ainda não tem essa resposta. Enfim, espero, né, que aí seja pelo PL, né, que ainda está andando, né, ou seja, por algum outro decreto, né, ou pelos planos setoriais, a gente vai chegar a essa resposta. Eu vou deixar aqui, talvez, não sei se tem mais alguma questão aqui sobre RED. Felipe, você quer falar sobre... Acho que a questão de RED a gente pode passar para a Bia, né, Bia? Você quer responder? Boa noite, gostaria que comentasse sobre as áreas de reserva legal e o RED+. Pelo fato das RLs já serem uma área teoricamente protegida por lei, pode ser enquadrada nos programas de RED+, e não serem prejudicadas pela adicionalidade. Acho que você pode começar, e eu acho que o Felipe queira falar, porque ele falou de adicionalidade agora, né?
Com certeza, essa é uma excelente pergunta. Vou dar aqui meus pitacos e também quero ouvir do Felipe e dos demais as impressões e comentários. Mas, enfim, só para também explicar essa questão da adicionalidade em relação à reserva legal do Brasil, existe uma discussão se a legislação é um dos componentes de adicionalidade. Então, se você já tem 80%, por exemplo, no bioma amazônico, da floresta protegida, se o que você conseguir de redução de desmatamento dentro dessa área protegida por lei pode contar como adicionalidade ou não. E esse é um debate que vem à tona toda hora, principalmente nas questões de COP. O Brasil, assim como outros países da América Latina, tem excelentes legislações ambientais, mas que na prática não são enforced do jeito que a gente gostaria. A gente vê vários outros países que não têm nenhuma legislação ambiental que proíba o desmatamento. Por exemplo, nos Estados Unidos tem vários estados que não têm nenhuma proibição de desmatamento deles, então acaba criando um imbalance dentro dos países. Essa questão acaba sendo trazida na prática por cada uma das certificações de REDD, né? Então, por exemplo, grande parte das certificações de REDD jurisdicional, eles trazem uma média histórica de desmatamento. Então, por exemplo, o FCPF do Banco Mundial traz 10 anos de uma média histórica, então é uma curva de desmatamento que é construída nos últimos 10 anos. O ART-TRIS traz uma curva dos últimos 5 anos. O DCF traz uma curva baseada no FREL de 5 até 20 anos. Então, essas certificações, elas acabam usando uma média real do que acontece de desmatamento no país e constroem adicionalidade baseada na média real e não na média teórica, que seria da legislação, se ela não é enforçada. A Colômbia também teve uma preocupação grande com isso no processo da Corsia. Eles têm uma lei de zero desmatamento, que obviamente é muito difícil de ser de ser aplicada na prática, e eles mandaram isso nos comentários dentro do processo sobre essa questão da legislação versus a realidade, e os comentários da Colômbia foram aceitos como uma justificativa. Então, essa questão vai sempre vir à tona, mas na prática, isso vai depender de como as certificações tratam essa questão e várias certificações hoje usam a média histórica de desmatamento real, não baseada na legislação. Não sei se o Felipe ou mais alguém quer comentar aqui. Legal, Bia, obrigado. Se deixar o tema, eu comento por horas, né? É curioso, né, Bia? Você está agora diretamente envolvido. Eu comecei a participar das COPs em 2009 e esse é um tema que eu não vejo avanço. Pelo que você relata, os fantasmas continuam sendo os mesmos, né? E são todos legítimos, né, Bia? Porque, assim, olha, já até disseram assim, não, mas, cara, o baseline legal não é baseline, de fato é o que acontece. Quem é que é o maluco que vai escrever num projeto e atestar e assinar embaixo, assim, eu não cumpro a lei, né? Então, assim, são coisas que na prática têm dificuldade de funcionar. Outro aspecto importante as certificações, elas ganham um nível de subjetividade que não é saudável para esse tipo de programa, né? Isso tem uma série de decorrências. Quando eu gosto, né, não tenho uma solução para isso, acho que ninguém tem ainda, mas o tipo de debate que eu gostaria de ver e ter as ideias refletidas, Bia, é aquele que não olha de dentro para dentro, ele olha de dentro para fora, não só no bioma em que eu estou inserido, mas o que era, né, quando começou o problema do aquecimento global, o que era a cobertura florestal do mundo, né, e o que é a área cultivável versus o que tem hoje, né? A fração do que tem hoje, se eu premiar quem está fazendo o que já está fazendo, eu estou premiando early action, eu estou levando um discurso legítimo de preservação e eu estou estimulando o pessoal a voltar, né? Porque da forma como eu já ouvi cada bizarrice, Bia, no sentido de assim, então assim, vale mais eu desmatar agora, né, para melhorar o baseline, piorar a situação e depois reflorestar, e tecnicamente
É verdade, né? Lembrando que o agente econômico ele olha do seu ponto de vista de otimização e eu não acho que a gente deva contar com a boa vontade, mas sim do incentivo adequadamente posto. Mas a adicionalidade para a rede eu diria que é o principal dos desafios, porque é um tema muito complexo, né? Existem outros que são mais simples, né? Como, por exemplo, eletricidade, né? Por que a eletricidade não é adicional com relação à energia limpa que existe no grid global, né? O problema é global. Se eu entrego 10% de energia renovável e o Brasil entrega 70%, essa diferença é adicional. Basicamente porque se o mundo inteiro fizer igual, é bom, né? Então eu tenho que estimular aquelas economias que começaram na frente fazendo as coisas. E existe todo um problema de como eu distribuo isso entre os agentes, tem tudo isso é legítimo, mas eu acho que um exercício importante de se fazer, né, é fugir um pouco da lógica de Kyoto, que tentava pensar em algum agente fazendo uma má prática, então dentro do projeto tem que ter certeza de que ele não faz aquilo porque ele tem qualquer outro ganho que vai resultar em mitigação, né, que é a tal da adicionalidade. Eu acho que a gente tem que chacoalhar o conceito e olhar e falar assim, cara, o Brasil desenvolveu uma política de biocombustíveis depois do choque do petróleo, né, mas só o Brasil fez, ninguém mais fez. Isso não é uma estratégia amigável para o clima? Como é que eu premio isso num ambiente de mitigação de emissão? É necessário fazer esse exercício, né? E é necessário premiar aquelas economias que têm habilidade em fazer isso. Então, o desafio que eu lanço, né, Bia, é da gente refletir sobre a adicionalidade intraprojeto, baseline contra atividade de projeto. O que eu faria na ausência do carbono dentro dessa atividade? Gente, as decisões econômicas não são tomadas num nível tão micro, né, dessa forma, né? Você olha contexto, você olha perspectiva, você olha mercados globais integrados, e dentro do mercado global integrado, se eu tiver uma segurança institucional de que, olha, boas práticas vão ser premiadas independente de quando elas começaram, aliás, o contrário, quanto antes elas começarem, melhor elas vão ser premiadas, talvez eu esteja treinando os agentes econômicos para começarem a pensar no futuro de uma forma mais adequada, né? E criar os incentivos adequados. Mas essa é a minha visão. Gente, a Dani, ela tem um compromisso, ela pediu para eu assumir aqui as questões. Tem umas questões aqui que são para a Dani, na verdade, eu vou jogar para o grupo responder, tá, gente? Tem 3 aqui do Felipe Said. Eu vou começar aqui pela primeira, vamos lá. Como o governo pode enxergar um plano setorial de redução das emissões de gás de efeito estufa baseado na contribuição daquele setor via suas emissões totais, quando nem todos os players estão participando do levantamento da base do setor? Por exemplo, participação dos guzeiros na elaboração do plano indústria do aço, ou até siderúrgicas que não participam das associações do setor. Caso haja uma projeção das emissões considerando os não participantes, isso não oneraria os participantes em ter que reduzir mais? Boa e complexa pergunta. Colegas, alguém se habilita? O Felipe, ainda tentando aqui extrair um pouco justamente da complexidade da pergunta, que realmente é muito pertinente, mas, assim, na perspectiva do que nós estamos vendo, é justamente um processo, vamos dizer assim, em 2 etapas. É óbvio que os planos setoriais eles vão ser negociados por alguma entidade representativa, não dá, né, para você pensar que vai ser um processo de negociação numa arena aberta, num estádio, em que todos possam ali se manifestar, mas ele é um processo, normalmente, que ele tem ali as regras em que você parte de um estudo base, que esse estudo base, depois ele passa por um processo de consulta pública, em que os demais podem contribuir, e a partir disso você adota, como a própria Dani disse, adota este plano como algo vinculante. Não vejo que teria essa desproporção ou algum tipo de realmente distorção no processo. O que a gente precisa entender é que nós teríamos 2 mecanismos. Um mecanismo que seria isso partir de dentro, pelo próprio governo, em que a gente vê isso acontecer em vários setores, em vários processos, e é colocado e todos têm que cumprir porque a norma é posta e ponto final, e isso pode vir numa via reversa em que esses setores representados trazem as suas contribuições,
trazem os seus pleitos e isso, através desse processo mais amplo, acaba sendo delimitado. É a forma de todos poderem participar. Eu acredito que esse é um processo que realmente, nessa linha, você consegue trazer um pouco mais, vamos dizer assim, de vinculação, de comprometimento dos setores, né, do que realmente ser algo reativo numa linha mais imposta. Então, é preciso estar atento, é preciso se fazer ouvir, é preciso se engajar para que realmente tenha condições de contribuir nesse processo a partir de agora. Super obrigado, Carlos. Acho que tá mais que bem respondido, né? Alguém quer comentar? Acho que o Davi também. Davi, por favor. Davi, está mudo. Não estamos te ouvindo. Agora sim, agora acho que foi. Eu não estou te escutando. Agora voltou, Davi. Agora nós estamos te ouvindo. Não, maravilha, maravilha. Não, acho que é só um pequeno comentário de forma a contribuir. Né? Só chamar a atenção também porque os inventários são feitos pelas empresas. Né? Então, daí também um ponto de atenção. Né? E isso também aí nos leva a discutir novamente aquela questão, né? Quem que seria aí os agentes setoriais. Né? Então, seriam empresas, seriam aí as associações. Então, acho que é um ponto que acho que a gente está mais no campo da imaginação, como poderia ser, né? Mas eu acho que é um ponto bastante relevante aí da gente definir e ter bastante claro qual que é o caminho que vai ser escolhido. Né? Só esse comentário. Super obrigado, Davi. Eu vou fazer mais... Tem duas perguntas a mais aqui no painel de perguntas e respostas. Eu vou colocar as duas em uma, na verdade, porque elas são bem similares. Eu mesmo acho que posso contribuir com a resposta, mas deixo aberto também para os colegas falarem antes de mim. A pergunta é como o SINARI, né, que é o sistema que é definido pelo decreto, irá se comunicar com os mercados internacionais de carbono? Como será a certificação dos créditos? Os mercados internacionais aceitarão os certificados emitidos nacionalmente ou as empresas deverão certificar nacionalmente via SINARI e depois certificar internacionalmente? Né? E aí, junto com essa pergunta, uma segunda etapa dela, que é a próxima pergunta, se SINARI e Sirene vão se comunicar. Para quem não sabe, do público, gente, os panelistas certamente todos conhecem, o Sirene já é o sistema que existe hoje para relato de inventário nacional no Brasil, que desde 2007 existe a provisão para ele aceitar comunicação de emissão de gás de efeito estufa organizacional. Né? Então, abro para os colegas também falarem sobre a questão de certificação e comunicação com mercados internacionais. Eu posso falar um pouco de certificação, porque o meu background A tua experiência fala mais alto, Felipe. Tá bom. Bom, gente, a gente atua, né, nesse mercado há muito tempo, desde a parte de consultoria, com a parte de certificação para muitos programas de carbono. Né? Como é que eu vejo? Eu acho que se a gente está preocupado em fungibilidade com mercados internacionais, o ideal, e a lei do mínimo esforço, deveria nos direcionar para as taxonomias internacionais. Como é que esse negócio funciona? O que a turma pratica lá fora? A turma pratica créditos diferentes por tipo de gás, né? Ou usa GWP como conversor disso, porque quanto mais aderente a gente tiver ao que se pratica internacionalmente, mais fácil a gente conseguir a fungibilidade desses mercados internacionais. Né? Os ritmos permitem, né, que não haja, vamos dizer assim, um regulador central negociando isso, então parte a parte pode fazer. Então, se você arrumar um comprador para o seu negócio, se o país arrumar um comprador, fica mais fácil negociar as bases técnicas, mas se a gente quiser ir para o 6.4, que é o novo MDL ou MDS, ou seja lá qual for o nome que vão dar, eu acho importante a gente já preparar o sistema de MRV, que é como é que eu quantifico isso, qual que é o método, quem que verifica, o que tem que ser verificado, quais são os critérios, por exemplo, a adicionalidade, como é que isso vai ser tratado, né? É importante a gente entrar nesse debate.
Eu, particularmente, não tenho resposta para nenhuma das perguntas, né, que foram feitas, mas são preocupações que a gente tem, mas eu não acho que são temas que são intransponíveis ou para os quais não há solução. Acho que dá para trabalhar a solução, sim. As experiências internacionais têm crescido muito, né, nessa sistemática. Uma das jurisdições, né, Davi, que a gente estudou, era inclusive de integração de 2 mercados, que era Quebec com Califórnia. Tem desafios? Claro que tem desafios, mas o potencial existe. O próprio protocolo de Kyoto traz uma experiência internacional muito rica, com todos os seus aprendizados, né? E eu vejo particularmente que há como superar isso. Porém, a gente tem que estar bastante focado no que se pratica internacionalmente, como é que se quantifica e o que é o quê, senão a gente corre o risco de se isolar assim e ser um instrumento que só funciona nacionalmente. Alguém mais quer comentar, turma? Não, eu ia só reforçar essa fala, Felipe, assim, a segunda parte da pergunta, os mercados internacionais aceitarão os certificados emitidos nacionalmente? Sim, aceitarão, desde que eles estejam alinhados com esses critérios, que são as práticas que vão ser aceitas, vamos dizer assim, seja de parte a parte ou seja globalmente. Então, realmente é isso que você falou, é importante quem quiser participar desse mercado, estar atento quais são as regras que estão sendo praticadas, quais são as exigências que vão ser demandadas e se preparar para isso, porque senão realmente vai ser algo que é possível, mas não vai ser praticado justamente por não atendimento desses requisitos. Perfeito, senhores. Bom, gente, acho que já passamos do tempo aqui. Em nome da Felsberg e do Fabrício, agradeço a participação de todos os panelistas, da Dani, da Bia, Carlos, Davi mais uma vez. Agradeço a todo o público pela presença. Eu vi que tem uma questão no chat sobre a gravação. Eu vou conversar com o Fabrício posteriormente sobre isso, para que ele possa comunicar a todos se isso vai ser distribuído ou não e de que forma. E desejo a todos vocês uma boa noite e para a Bia uma boa madrugada, provavelmente, né, Bia? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, Obrigado. tchau. Obrigado.